Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Barão, foi algo realmente que foi maciço e foi massivo e cabem algumas análises para a gente refletir junto. Infelizmente, não será a última vez que trataremos esse assunto sobre redes no Band News Station, no Pulso Band News, porque é um assunto que a gente está tratando com recorrência. Se você olhar até casos, é uma recorrência incrível. Mas o que cabe que a gente preste atenção nesse assunto? Primeiro, Barão, em 10 de agosto, segunda-feira, subiu uma quantidade de matérias sobre aborto nas redes, postagens absurdas, absurdas. 10 de agosto, segunda-feira. Esse assunto só chega nas redes no dia 14, quando é noticiado, quando ele tem na sexta-feira. O que a gente viu? Entre o dia 10 e o dia 14, pegando igual o período do ano anterior, 2019, pegando 2018, a quantidade de postagens sobre aborto, de 10 a 14, antes da divulgação, estava de 12 a 15% maior este ano. É só para a gente entender que o assunto, quando chegou, ele já chegou, digamos, numa pista que estava um pouco, com um pouco de óleo ou de alguma coisa de combustão ali. A verdade é que a gente tem que primeiro entender isso, tá, Barão e Carla? A primeira coisa. Segundo, Barão, a gente tem que tomar cuidado com terminologia que usa. E serve para a imprensa, serve para quem posta, serve para quem pensa. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando a gente vê um racista, agressivo, imbecil, translocado, e a gente chama de supremacista branco, a gente está dando uma titulação quase que de vilão de filme. A gente está entrando num jogo errado. Quando a gente se auto-intitula, isso eu já comentei aqui, de terrabolista contra um terraplanista, eu estou validando um argumento. Quando a gente deixa que o assunto sobre interrupção de gravidez entre como favorável e contrário ao aborto, como se fosse assassino contra vida, o assunto não será levado na serenidade. A gente tem que tratar o assunto como descriminalização de interrupção de gravidez. Isso não é preciosismo, Barão. Mas o assunto entrou de uma forma tão algorítmica nas redes que ele começou a entrar naquele que a gente fala, na bolha política. E quando entra na bolha política, a serenidade sai da sala, Barão. Pois é, parece que todo mundo tem opinião, né? Mesmo com coisas tão claras, tão cristalinas, onde, teoricamente, não deveria ser discutido se uma menina de 10 anos que é estuprada por um maior de idade, no caso o tio, se ela é vítima da história. Mas começou a ter esse tipo de discussão absurda nas redes, né, Guto? Barão e Carla, mas veja, por que as redes têm que... a gente tem que discutir esse assunto e entender as redes e compreender. As redes foram protagonistas desse assunto na mobilização da sociedade, na mobilização de opiniões que tiveram crime e castigo. A professora que falou lá uma sandice já foi sumariamente desligada. A ativista que divulgou os dados da menina está com MP e Polícia Federal verificando isso de fato. Compromisso da ministra Damares em investigar o vazamento dos dados da menina, ou seja, as redes, elas serviram para fazer a denúncia. Mas o que a gente também consegue ver, Barão e Carla, e pensar a audiência aqui junto nisso? A mesma rede que consegue mobilizar para isso, ela não consegue criar uma barreira de proteção. Aí você vai dizer, que viagem. Não é viagem. Hoje, com cruzamento de dados de quem mora na casa, quem frequenta a casa, padrão de comportamento da família, padrão de visita no posto de saúde, se a criança está na escola, você faz um cruzamento de dados que, com informação, você sabe se aquela criança estava em vulnerabilidade. Ou seja, a gente consegue ter a rede funcionando para a denúncia, para a pessoa expressar uma opinião, para a pessoa sofrer linchamento virtual, ou para tudo. Só que não consegue para fazer essa proteção, Barão. Acho que fica aqui isso para a gente pensar um pouco, né? Uhum. Ô Guto, por que as pessoas se sentem tão distantes e tão sem responsabilidade quando, por exemplo, elas compartilham
esse tipo de dado, ou elas compartilham alguma opinião sobre essa situação específica, ou vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na Band News, né? A gente estava falando sobre a prisão do tio, não tinha, e a gente não achava adequado passar essa identidade dessa pessoa, porque isso poderia ajudar a identificar a própria menina também. E aí, imediatamente, algumas mensagens com vídeos desse cidadão chegaram até aqui, o estúdio da Band News FM, do tipo, olha, eu não sei se é verdade ou não, eu não sei se é ele mesmo ou não, mas estou repassando para vocês. De uma forma, assim, que mostra o cidadão repassando a informação, o cidadão opinando, o cidadão, ele fazendo parte dessa grande engrenagem e de forma muito presente e ativa, sem se dar conta, né, de que ele faz parte dessa engrenagem. Por que as pessoas não se dão conta disso, Guto? Vamos lá, Carla. Primeiro, lembra quando a gente comentou lá, é chamar o racista de supremacista branco, é você dar uma titulação que é tudo que ele queria, ele vai tirar fui chamado de supremacista. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensar, lembrar numa operação matemática às vezes, menos vezes menos positiva. Agora, o que a gente tem que compreender quando você falou, por que a pessoa fala isso? O processo tradicional de comunicação, e vou tentar não ser professoral ou chato, mas o diálogo básico da qualquer conversa, você fala algo, eu entendo o que você falou e eu verbalizo a minha resposta. Desde que a gente começou a sair das cavernas lá e começou a se comunicar, assim entendemos. Emissor e receptor não como é que se diz, tecnocrata da comunicação. É assim que a gente viveu. Eu dou uma opinião, você entende a minha opinião e repete, emissor e receptor. O que a gente tem hoje nas redes? A gente tem a vontade de falar das pessoas, aquilo que a gente já falou aqui. A rede deu boca e tirou o ouvido. Então, o diálogo fica como se fosse não um diálogo, mas uma exibição de monólogos intercalados. A pessoa quer falar, Carla. É quase que dar uma vazão na carência. E no caso da menina, note, as pessoas que eram contrárias à interrupção da gravidez de uma criança grávida, de uma criança de 10 anos grávida, quem era contrário postava quase 3 vezes mais do que quem era favorável à interrupção, ou seja, dava uma sensação absurda de quase o que estão fazendo com essa menina. A luz da ciência, a luz da cabeça, olha, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E foi uma coisa, Carla, que dominou a pauta do final de semana inteiro, ficou na segunda-feira, e hoje a gente encerra, mas o assunto ainda está requentado, porque ele agora começa a entrar nos meandros jurídicos. Mas, basicamente, a sua pergunta é por que as pessoas fazem isso? Elas querem ser protagonistas de um processo. E o processo está em curso ainda. Então, a gente está aprendendo, levando na cabeça, com tentativa e erro. E note, Carla, a gente que procura legislação para criminalizar, etc. e tal, sobre a lei que nós temos, sobre o bom senso, a professora que falou a barbaridade, lá culpabilizando a menina, parece que demitida. A ativista que divulgou os dados, parece que o MP já está exigindo reparação, ou seja, a gente está tendo uma resposta também tão veloz para esses assuntos que é quase com a velocidade do cancelamento das redes. Aí a gente tem que compreender também, é processo em movimento. Tem coisa ruim, Carla? Tem. Tem coisa boa? Tem. A gente tem que tentar filtrar o que de bom a gente pode começar a usar para isso. Adorei essa frase do Guto, né? Que as redes aumentaram as bocas e praticamente extirparam os ouvidos, né? Ninguém quer ouvir mais nada, ninguém quer acompanhar um contra-argumento, simplesmente quer falar. E assim, numa boa, né? Eu não acho ruim. Se a pessoa quiser expressar por meio, né, das redes seu pensamento. O que eu acho absurdo é quando a gente tem esse tipo de reação dessa professora, dessa educadora, né? Que vai ali e coloca, sei lá de onde ela tira essa ideia, né, dela, evidentemente, mas que a menina estava gostando daquilo, que é um negócio assim que você fala, mas por que ela pensa isso, né? Então, quando você passa da história do mínimo, do razoável, né, e as redes, infelizmente, muitas vezes as pessoas passam desse mínimo do razoável, a consequência pode ser essa consequência que essa professora sofreu, perdeu o emprego, com razão, né? Então tem que ter também um certo limite, que muitas vezes, já que o Facebook, o Twitter, sei lá, as redes não dão, né, se da liberdade individual de cada um falar o que bem entender, a vida dá, né, o trabalho dá.
Então, é importante que as pessoas saibam que pode ter uma consequência na vida da pessoa, ela pode perder o emprego, como aconteceu com a professora, se ela escreveu uma coisa absurda como essa, né, Guto? Mas não, a gente tem que começar a responsabilizar e entender. A sociedade tem que sair do momento adolescente, de sempre esperar alguma coisa. Cara, você falou isso, você expressou, você pensa isso. Como é que você pensou? Ou seja, eu às vezes, Barão, e gosto muito, lembrando, eu já fui jogar xadrez com interno psiquiátrico, então assim, para compreender. Eu já fui para evento de terraplanista, para compreender, não é só estudar. Algumas pessoas, o que falam, eu realmente queria, às vezes, sentar e ficar conversando para entender a jornada que a pessoa chegou naquilo. Porque boa parte das vezes, Barão, chega assunto para eu analisar que eu só consigo olhar na pista da piada de mau gosto ou da ironia. Eu não consigo virar a chave para achar que aquilo possa ser sério. Mas é. Então, que às vezes a gente tem que começar a entender como que essa pessoa é uma professora, foi o que você falou, encaixada, dando aula para crianças. Eu fico imaginando como é que eu não estaria desconfortável se soubesse que um filho meu estava tendo contato com aquela pessoa que verbalizava daquela forma. Ah, foi um momento infeliz? Vocês estão culpabilizando? Não, foi um momento muito infeliz e que se ela chegou a verbalizar aquilo, eu queria entender o que mais ela fala. Porque aquilo talvez seja uma ponta de iceberg para a gente pensar, Barão. É muito complicado que a gente tem que entender que a rede social, a gente está dando amplitude àquela conversa que você falava, às vezes só com o seu parceiro, sua parceira, seu colega de trabalho. Não. Ela virou um assunto público. Seja você uma pessoa pública, seja você um profissional. Ou seja, todo mundo virou homem público. Todo mundo está com o risco que antigamente o homem público tinha de ser pego numa frase infeliz, Barão. E para isso está aí o celular, estão as redes de forma ativa e ainda vamos apanhar muito antes de chegar em algum local positivo que a gente consiga dizer, chegamos num platô confortável. Não, ainda vamos apanhar, é processo. Deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte. Eu imagino que ele seja do Espírito Santo. Estou perguntando o nome dele pelo WhatsApp, porque ele nos mandou um alerta aqui, e aí eu entrei no perfil, enfim, só para que a gente tenha informação aqui. Olavo de Carvalho, né, considerado o guru do presidente da República, ele postou há pouco aqui mensagens de apoio a tal da extremista, ativista, não sei como é que a gente chama essa pessoa que divulgou, né, os dados da garotinha na internet. Ele diz, a fulana, que eu não vou dizer o nome, né, eu acho que a gente não precisa continuar repercutindo esse nome dela, mas ele diz, ela não fez nada de errado, errado fazem os que a perseguem com a ajuda dos que a criticam, o pecado dela é ter um grau europeu de coragem, incalculavelmente superior ao padrão brasileiro. Ai, Guto, quando a gente acha que o assunto ele já está chegando ao fim, né? Aí ele ganha um novo combustível, ganha um novo fôlego da forma totalmente negativa. Barão, a única coisa que eu posso pensar, e penso de algumas figuras, eu acho que cabe a resposta ao astrólogo da Virgínia, a resposta que o vice-presidente Mourão sempre dá. Primeiro, novamente, o Mourão foi de um momento de sensatez. A frase, ele falou, olha, eu não vejo que o aborto seja, mais do que necessário, é recomendada, foi a frase do Mourão. E como o Mourão trata, diz, o astrólogo não tem cargo no governo, ele é só um astrólogo da Virgínia, a gente tem que começar a compreender isso e dar a dimensão que personagens têm e buscar essa dimensão que tem, não ampliar. Tem que agradecer muito ao ouvinte que trouxe, porque a gente tem que começar, Carla, é exatamente isso, é enquadrar. Isso não é um assunto para um ideólogo de governo debater, isso é um assunto para estar na área médica debatendo, é manter, seja o astrólogo da Virgínia, seja o padre, o bispo, o pastor, o técnico de futebol. Este tipo de assunto é um assunto de área médica. Eu não sei como é que alguém vem tratar isso de uma forma ideologizada ou de uma forma que não cabe nenhum preceito, religioso, espiritual, do que a gente está falando de uma violência de uma criança de 10 anos, a expressão de opinião pessoal. Mas lembrando, rede, quem era contrário a essa interrupção, cara, foi 3 vezes mais ativo do que quem era favorável. Então dava uma sensação realmente de que a gente estava num momento assim de uma inquisição de uma criança. Muito mais do que qualquer coisa. Tá?
Foi o Donizete que mandou mensagem, mandar um abraço para ele. Obrigada pelo alerta. E eu pedi desculpas aqui, que assim, eu registrei muito sem pensar, mas você tem toda a razão, Guto. Assim como a gente não fala mais o nome, eu pelo menos procuro não mais dizer o nome dessa pessoa que quer ser, né, ficar mais popular a partir do sofrimento de crianças. Eu acho que ficar divulgando essas ideias, opiniões de quem é muito pequeno é melhor deixar para lá. É isso aí. Guto, um grande abraço para você. Semana que vem tem mais. Tomara com um assunto um pouco mais leve, que esse daí é muito triste. Um abração, Guto. Olha, Barão, um abração e prometo não falar de eleições americanas, que não é um assunto pesado como esse, mas é um assunto arrastado e estou trabalhando em cima disso. Eu te digo, Barão, o negócio é arrastado, mas é arrastado que é pior do que ver jogo da Série C ao meio-dia no estádio em loco, com aquele sol de meio-dia de Araraquara. Abraço. Grande abraço. Valeu, Guto. Até mais.